Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Hoje nós estamos relembrando uma data muito importante, uma data fundamental, que é a celebração da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses, que marcaram a Reforma Protestante. Na verdade, a Reforma não aconteceu neste dia, é um longo processo. A Reforma foi uma longa história, que não tem início apenas no dia 31. Alguns séculos antes, já algumas pessoas se levantaram para defender, para protestar contra os desvios que a igreja estava incorrendo. Historicamente, é bom que se lembre que a partir da conversão do imperador Constantino, no ano 313, o imperador Constantino acabou trazendo para a igreja muitas práticas adentraram a vida da igreja. Por exemplo, o culto a Maria, que não existia, passou a entrar paulatinamente. A doutrina do purgatório, as orações em favor dos mortos, a exclusão da participação dos fiéis do cálice, só participavam da hóstia ou do pão. Orações em favor dos mortos, as orações para os santos, as chamadas orações intercessórias, e assim por diante. Muitas doutrinas de origem pagãs, que não tem fundamento na Bíblia, começaram a adentrar a igreja. E a igreja
foi se distanciando, porque ela se tornou um organismo extremamente poderoso. Porque agora era uma igreja oficial, a igreja do imperador, a ponto de os bispos terem mais poder do que os governantes. E o bispo de Roma acabou adquirindo uma supremacia sobre os demais bispos. Esse distanciamento que durou séculos, começou no final do século IV e se estendeu por vários séculos, um distanciamento muito grande do ensino da palavra de Deus, daquela igreja dos primeiros séculos, dos primeiros anos, a tal ponto que isto causou muita dificuldade. Muitas pessoas se levantaram protestando. Entre eles nós tivemos muitas vozes que foram sufocadas na história da igreja. Por exemplo, na atual Tchecoslováquia, Jan Hus, ele protestava contra os desvios da igreja. Ele era um padre, um sacerdote da igreja, mas porque ele pregava a Bíblia e protestava contra esses desvios, ele foi queimado vivo, considerado herege. Da mesma maneira, John Wycliffe, na Inglaterra, ele pregava que só a Bíblia deve ser a nossa autoridade de fé, nossa regra de fé. John Wycliffe também era um sacerdote da igreja. E ele dizia que só Cristo pode ser o cabeça, o líder da igreja. John Wycliffe morreu, ele foi condenado, mas morreu antes de ser executado. E alguns anos depois, a igreja mandou desenterrar os ossos de Wycliffe e queimar os ossos, para demonstrar o quanto Wycliffe era rejeitado pela igreja. Da mesma maneira que esse também, um outro sacerdote católico, esse italiano, da ordem dos dominicanos na Itália, em Florença, ele também pregava contra os abusos, os desvios, a venda de cargos na igreja. E ele também foi condenado à morte. Este foi enforcado. Esses são apenas alguns exemplos de protestos, de insatisfação, de muita gente fiel na igreja, descontente com o estado de pecaminosidade, desvio da palavra de Deus, afastamento dos rumos da igreja, esta paganização que a igreja estava vivendo, que a igreja estava passando. De tal maneira que, quando Lutero se levanta, e Lutero também era um monge agostiniano. Lutero estava fazendo uma viagem, ele estava se formando em direito, estava fazendo uma viagem e ele se deparou com uma tempestade. E Lutero ficou muito amedrontado com aquela tempestade. E ele fez um voto para Santa Ana, que era a padroeira dos mineiros. Seu pai era um mineiro, não de Minas, mas trabalhava em Minas, mina de carvão. E ele fez um voto: Santa Ana, se você me livrar, eu vou dedicar-me à vida religiosa. E ele foi salvo, não sei se por Santa Ana, ou por alguém mais, mas o fato é que Lutero cumpriu o voto, contrariando o desejo do pai, que queria vê-lo advogado, entrou para o convento, para o mosteiro, se tornou um monge agostiniano, muito determinado, muito fiel, ao extremo de Lutero confessar os seus pecados várias vezes ao dia e de importunar o seu confessor várias vezes, porque ele se sentia imundo, indigno da graça de Deus. E ele, estudando certo dia, ele era professor de Bíblia, estudando o livro de Salmos e estudando o livro de Romanos, ele se deparou com o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, porque o justo viverá pela fé. Ele tem, mas como que o justo pode viver pela fé? Se o nosso Deus é um Deus exigente, um Deus cruel, que demanda justiça, que exige justiça e castiga o pecador, como é que Deus
pode permitir que o justo e que haja algum justo? Essa é uma pergunta que o atormentava. Até que ele entendeu uma coisa importante. Ele diz: eu entendi que Deus é justo, não no sentido estático, que Deus permanece justo em si mesmo, mas Deus é justo e justificador. Deus é justo em si, mas Ele também aplica, Ele concede, Ele reparte a sua justiça. E como é que Deus faz isto? Nós lemos o texto de Romanos capítulo 5 hoje. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, quando temos fé em Cristo, Deus aplica a nós a sua justiça. É a justiça de Cristo, não é a tua justiça, não é a minha justiça, não é a minha retidão, não é a minha santidade, mas é a justiça, é a retidão, é a santidade de Cristo. Porque quando creio em Cristo, estou unido a Ele. E Deus, quando olha para mim, já não vê mais os meus pecados, mas vê Cristo em mim. É como se eu me escondesse atrás de Cristo, da sua cruz. E Deus, olhando para mim, não vê mais os meus pecados, a minha miséria, mas Ele vê que pela fé eu estou unido a Cristo. Isto se chama justificação pela fé. Sou tornado justo aos olhos de Deus, por causa de Cristo. E assim sou aceito por Deus, porque tenho fé em Cristo. E Cristo é o único justo que atendeu o padrão, a exigência de justiça de Deus. Quando Lutero entendeu isso, ele diz: como que as portas do paraíso se abriram para mim. Eu entendi e desfrutou de uma paz muito grande. E a Reforma desenvolveu alguns temas importantes, 4 temas que marcaram a Reforma protestante. O primeiro deles é o que está lá: somente pela fé. Somente pela fé nós somos aceitos diante de Deus. A salvação é somente pela fé. Mas isto é também um ato da graça de Deus. É somente isto é permitido pela graça de Deus. Nós cantamos 2 hinos aqui falando da graça de Deus. É a graça de Deus que permite que você seja aceito pela fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se ensoberbeça pela sua retidão ou santidade. Mas também a Reforma, a partir da pregação de Lutero, os demais reformadores enfatizaram a importância da Escritura, somente a Escritura. Ou seja, a Escritura é a base da nossa fé. Está na Bíblia, serve para a base da nossa fé. Se não estiver na Bíblia, você precisa questionar. Há muita coisa que nós praticamos e que pode não estar na Bíblia, mas não afeta, não contraria, não contradiz a Escritura. Por isso a fé protestante, a fé evangélica, é caracterizada pela ênfase no ensino da Escritura, porque tudo tem que ser avaliado, tudo tem que passar pelo crivo, pelo julgamento da Escritura. Se tem base na Bíblia, nós podemos crer e ensinar. Se não tem base na Bíblia, se contraria a Bíblia, então nada feito. Por isso que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para colocar a Bíblia nas mãos do povo, para que o povo pudesse ler a Bíblia e o povo pudesse entender a Bíblia e avaliar aquilo que estava sendo ensinado. Mas havia também uma outra ênfase da Reforma, que é somente Cristo. Só Cristo é o cabeça da igreja, só Cristo é o líder autêntico e verdadeiro da igreja. Só Cristo pode ser o autor da nossa salvação. Essas 4 ênfases da Reforma, Lutero, Calvino, Melanchthon e outros reformadores, eles desenvolveram.
e são chamados pilares da reforma protestante. Mas nesta manhã, eu gostaria de direcionar um pouquinho mais a nossa meditação, nesse tempo que nos resta, porque havia algumas perguntas. Como que eu posso fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? A primeira resposta que a igreja dava naquela época é: faça penitências. Faça penitências, ou seja, faça jejuns, se abstenha de alimentos, se abstenha de determinadas práticas. O próprio Lutero era um monge extremamente zeloso. Ele passava noites em vigílias, noites ajoelhado sobre pedras. Ele se açoitava para obter a sua salvação. Inútil, de modo inútil, que nunca tranquilizava o seu coração. Mas também havia uma outra sugestão: visite locais sagrados. Havia peregrinações a locais sagrados. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre isto no culto da noite. Mas havia o culto das relíquias, das pessoas ir visitar, olhar as relíquias, tocar às vezes em algumas delas e pagar uma oferta, e assim você podia comprar o perdão de pecados seus e da sua família, dos vivos e dos antepassados. Você poderia assim adquirir esta franquia, pagando uma oferta, visitando locais sagrados, ou locais onde houvesse essas relíquias, que eram geralmente ossos, supostamente de santos que morreram, e assim por diante. E assim você comprava. Quando um pregador, um vendedor de indulgências estava vendendo essas indulgências, porque um dos objetivos das indulgências era arrecadar dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, que estava sendo construída na época, a Basílica de São Pedro, em Roma. E o pregador que vendia as indulgências em praça pública, ele dizia: ao tilintar das moedas que caem ao fundo do cofre, muitas almas sobem do purgatório em direção ao céu. Esta era a mensagem. O som das moedas caindo no fundo do cofre era música libertando almas que estavam aprisionadas no purgatório. Esta mensagem trouxe muita repulsa de cristãos autênticos e verdadeiros. E aí então começa um ensino diferente. Lutero começa a ensinar e a mostrar uma coisa muito importante que está baseada no nosso texto. Primeira coisa que nosso texto mostra e que a reforma enfatizou: nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não compramos a nossa salvação, não são as nossas boas obras, não é a nossa boa conduta, não é o nosso bom comportamento, não são as nossas visitas e peregrinações a lugares sagrados, não são as nossas penitências, não são os nossos jejuns, não são as nossas ofertas que compram o favor de Deus, mas isto é fé na graça, na misericórdia de Deus. Isso foi um grande ensino da reforma, resgatando, não é novidade, mas resgatando o que está na palavra. Um outro ensino que tanto Lutero quanto Calvino enfatizaram é que a graça é a iniciativa divina. Deus toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Deus decide vir ao nosso encontro. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus teve misericórdia e veio ao nosso encontro, ao nosso encalço, em nossa direção, e nos alcançou e nos convenceu pelo Espírito Santo que éramos pecadores, que necessitávamos dele, e nos levou para perto dele, e nós dissemos: sim, eu creio. E a graça então é uma iniciativa divina. Mas também o ensino que a graça, que tudo foi feito em Cristo. Você não precisa acrescentar nada à obra de Deus. A obra de Cristo foi perfeita.
Você não precisa melhorar a obra de Deus em Cristo. Não há acréscimos. Não é graça mais esforços. Não é graça mais penitência. Não é graça mais bom comportamento. Não é graça mais jejuns. É graça, só isto. E o que Deus fez é perfeito. Você não precisa melhorar. Tudo o que você precisa está em Cristo. Receba Cristo. Aceite a Cristo. Agarre-se a Cristo, que é o suficiente. A nossa suficiência está em Cristo Jesus. Um outro ensino que já mencionamos é que nós somos tornados justos, não aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, porque Deus nos reveste com a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que nos reveste. E Deus, quando olha para você, para mim, Ele não enxerga mais os nossos pecados, mas Ele enxerga ali o perdão de Cristo na cruz. E você está em Cristo, você é nova criatura. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o ensino da palavra de Deus. Isso não é novidade. O apóstolo Paulo ensinou isto. Romanos capítulo 8, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a verdade do ensino da reforma. O resgate desta verdade tão preciosa que nós estamos perdendo hoje. Mas há um outro ensino precioso da reforma, é que nós somos salvos para fazer boas obras, não pelas boas obras. Somos salvos para fazer boas obras, não através de boas obras. Ou seja, Deus nos salvou para que agora você pratique coisas boas, engrandeça o nome de Deus, glorifique o nome de Deus, exalte o nome de Deus. Como Jesus disse, para que os homens, as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial. É gratidão, é obediência, é resultado, não é barganha com Deus. Não se trata de fazer troca com Deus. Este ensino que a reforma do século XVI resgatou. Nós somos herdeiros desta reforma. Somos herdeiros deste ensino. E hoje nós vemos a corrupção deste ensino. Parece que está havendo aí uma nova venda de indulgências. Vendendo coisas sagradas, as pessoas pagando para obter benefícios, comprando bênçãos, fazendo barganha com Deus. Mais do que nunca nós precisamos resgatar e viver na plenitude deste ensino que a reforma nos legou. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude. À noite nós vamos continuar tocando em alguns pontos ainda deste assunto que iniciamos agora de manhã.